Nós iniciamos uma série, agora, semana passada, chamada Espírito Santo. Jesus disse que estava voltando para o Pai, mas que não nos deixaria órfãos, que Ele enviaria um do mesmo tipo. E essa palavra no grego significa da mesma forma, da mesma qualidade, da mesma essência. E Ele nos enviou o Espírito Santo. Então nós queremos, nessa série, Gabriel ministrou aqui a semana passada, abriu, falando da importância de nós buscarmos, perseverarmos. E essa série tem objetivos muito claros. Eu quero ser muito didático com você, porque a vida cristã não começa e não termina dentro de um culto de domingo. A vida cristã é uma vida diária. Ela é uma vida devocional. Ela é uma vida que começa na segunda-feira de manhã e não termina nunca. É aquele 8 infinito, sabe? Por isso que você deve buscar e se encher. E para que você faça isso, nós precisamos colocar ferramentas da palavra de Deus nas suas mãos. Como é que você sai na guerra, soldado, sem o seu armamento, sem a sua armadura? Por isso o apóstolo Paulo nos ensina lá em Efésios 6 que nós devemos nos revestir de fala alto, de toda a armadura de Deus, para nós resistirmos os nossos inimigos no dia mal. Então essa série Espírito Santo, ela veio para primeiro revelar para cada um de nós aqui mais sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem é a pessoa do Espírito Santo? Ela também vem para que nós possamos experimentar com mais profundidade a intimidade com esse ser divino. Você está casado, você está casada com o Espírito Santo. Casamento é lugar de intimidade. Para pensar de quando você conheceu a tua esposa. Para pensar no dia que você conheceu o teu marido. De lá para cá, olha o tanto de tempo, de experiência, de intimidade. Você conhece o teu marido de olhar para ele ou não? Você conhece a tua esposa pela expressão que ela faz facial? Conhece ou não? É nesse sentido que nós devemos buscar o Espírito Santo. Buscar o Espírito Santo não é ficar gritando aqui na igreja, girando e rodando. Buscar o Espírito é buscar intimidade. É conhecer a sua voz, é conhecer o seu olhar, é conhecer o seu toque, o seu direcionamento. E nós queremos também estar empoderados. Buscamos o Espírito Santo para estarmos empoderados, para expressar a cada dia o amor de Jesus e vencer o pecado, vencer a obra da carne, vencer as propostas tentadoras que o inimigo nos coloca a cada dia. Quantos de vocês foram tentados a não estarem aqui hoje? Será que isso é por acaso? É claro que não. Então, querido, essa série quer te convidar a mergulhar no poder sobrenatural do reino de Deus, porque o reino de Deus é sobrenatural. Eu creio em nome de Jesus que você vai experimentar o sobrenatural lá na tua casa. Todo ser humano que entrega a sua vida a Jesus é alguém que recebe, segundo as Escrituras, o direito de se tornar habitação do Espírito Santo. E aqui eu quero deixar muito claro para você. Existe uma grande diferença entre aquilo que foi praticado nas décadas de 50, 60, 70, 80, na nação dos Estados Unidos, um avivamento que teve lá, e umas práticas que começaram a surgir dentro do culto a respeito de alguém receber a Jesus. Então ali houve um movimento onde os cultos eram qualificados pela quantidade de pessoas que vinham à frente para um apelo. E ali a seguinte expressão era lançada: você aceita Jesus? E a pessoa falando que aceitava Jesus, ela tinha ali então uma espécie de selo de que algo bom havia acontecido. Não tem nenhum problema em relação a isso. Quantas vezes nós já fizemos isso?
Jesus não precisa ser aceito por ninguém. O que nós precisamos, o que você precisa, o que as pessoas lá da sua casa precisam, o que os seus amigos lá na escola precisam, o que as pessoas do seu trabalho precisam, o seu chefe, o seu supervisor, é entregar a sua vida a Jesus. Percebe a diferença? Alguém que diz que aceita e alguém que entrega. O que aquela mulher do vidro do alabastro do perfume fez? Ela entregou o que ela tinha. O que aquela viúva, o que aquela pobre viúva fez? Ela entregou as 2 dracmas, tudo que ela tinha. O que o menino do pão e do peixe fez? Ele entregou tudo que tinha. O que os discípulos de Jesus fizeram? Quando Pedro lança sua rede fora, ele se torna um pescador de alma e ali representa que ele entregou tudo a Jesus. Todo cristão, todo crente que decidiu na sua mente e no seu coração entregar a sua vida a Jesus, esse recebe o direito de se tornar a habitação do Espírito Santo. Aleluia! O selo do Espírito Santo significa que o próprio Deus habita no crente. E essa habitação assegura, querido, a sua salvação eterna. Olha que boa notícia! A Bíblia diz que somente aqueles que ouvem e creem no Evangelho de Jesus Cristo é que são selados pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 1, lá no verso 13 e 14 diz que depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, aleluia, o qual é o penhor da nossa herança, olha só, até o resgate da sua propriedade. Você é propriedade exclusiva do Pai, para o louvor da sua glória. Lembra do Origens que nós trabalhamos? Olha aqui o processo da salvação que eu acabei de escrever. Ele diz que primeiro o pecador ouve as boas novas de Cristo para a salvação e depois ele crê. E mediante essa fé, ele é salvo pela graça. É o texto maravilhoso de Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. E a redenção é o plano eterno de Deus para o seu povo eleito em Cristo antes da fundação do mundo. Deus Pai preparou obras antes da fundação do mundo para que você andasse nelas. As obras são para você individualmente, não para mim. Cada um tem as suas obras já antes da fundação do mundo escritas pelo Pai. Mas a pregação do Evangelho é o meio através do qual os eleitos são alcançados. Eles ouvem, creem e recebem o selo do Espírito Santo. Todo cristão é selado pelo Espírito Santo no mesmo instante da conversão, de modo que o próprio Espírito se coloca como uma marca distinta que caracteriza que o crente é propriedade de Deus. O apóstolo Paulo diz algo muito sério lá em Romanos 8:9, ele diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E para concluir essa introdução, o Espírito Santo é um sinal de autoridade na tua vida. Diga aleluia. O Espírito Santo é um sinal de autoridade na vida do crente. Aquele que é habitado pelo Espírito Santo é também por ele capacitado a testemunhar das obras do Senhor e servir como embaixador do reino de Deus neste mundo. Ele é habilitado a anunciar o Evangelho, não pela sua própria competência, não pelos seus próprios talentos, não pela sua oralidade, a sua conduta, a forma como ele tem um poder de convencimento grande. Não, é o Espírito Santo que age dentro de você, e aí você tem o poder de anunciar o Evangelho. E a pergunta que fica para cada um de nós aqui nessa manhã é a seguinte: você tem convicção plena de que já foi selado pelo Espírito Santo? Vou repetir. Você já tem a convicção plena que você é alguém selado pelo Espírito Santo e que você agora é propriedade exclusiva dele? Nessa
primeira etapa da série, Espírito Santo, nós vamos falar sobre o fruto ou os frutos do Espírito Santo. E na segunda etapa nós vamos trabalhar os dons do Espírito Santo. Tudo isso nós vamos fazer, mas uma coisa é certa: o Espírito Santo vai se manifestar entre nós aqui todo tempo. Ele vai manifestar com cura, ele vai ministrar com libertação, ele vai ministrar com prosperidade, ele vai ministrar com esperança, ele vai ministrar com alegria, e você não vai sair desse lugar da mesma forma que você entrou. Pessoas serão salvas, pessoas serão libertas. Este é o projeto, este é o processo, essa é a missão do Espírito Santo que está em você. Nosso texto base para esses próximos domingos, o domingo de hoje, é Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 22. Lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22, o apóstolo Paulo faz uma declaração extremamente reveladora, extremamente poderosa, extremamente necessária para a consciência do crente. Crente é gente consciente. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo que nós vemos de igreja aí fora, o tempo todo, não é a igreja de Cristo. Porque essas igrejas querem levar as pessoas a agir de forma inconsciente, irracional, contra a palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer para nós com clareza. Ele diz: mas o fruto do Espírito é... Está lá na tela? Mas o fruto do Espírito é amor. O que mais? Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha só. Então o Espírito Santo, que é uma árvore, produz um fruto. E frutos é uma espécie de mexerica. Quando você abre, você vai tirando os gomos. Percebe? E ali você tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que quer dizer a lei? A lei do pecado e da morte. A lei deste mundo, do príncipe das trevas, que habita agora e opera nos filhos da desobediência. A lei da naturalidade que Gabriel ministrou aqui a semana passada. Pastor, eu posso estar triste? Pode. Você pode estar passando por um momento de tristeza? Pode. Se sua vida é viver triste, é porque você está sem o Espírito Santo. Não porque você não tenha ele, mas porque você não está dando espaço, vazão, para que ele flua. Sabe a Itaipu? O Espírito Santo é como uma Itaipu dentro de você. Se você está com a porta fechada, ou só aquela beiradinha aberta, ele vai aparecer de vez em quando. Ele está lá, mas ele não pode fluir. Então nessa série eu vou ensinar você a abrir a comporta. E o Espírito, águas vivas, rios de águas vivas, esse Itaipu aí dentro vai explodir dentro de você. Sua vida nunca mais vai ser a mesma e as pessoas ao seu redor vão ser impactadas. O apóstolo Paulo nos traz aqui a figura de uma árvore. E é interessante pensar, querido, que essas duas simbologias, a árvore e os frutos, elas estão estampadas nas páginas da Bíblia desde Gênesis, no capítulo 2, até o capítulo 22, o último de Apocalipse. Talvez você nunca reparou, mas lá no capítulo 2 de Gênesis, o texto vai dizer que Deus coloca a árvore da vida no meio do jardim. E no capítulo 22, verso 2, Robert, de Gênesis, de Apocalipse,
capítulo 22, verso 2, diz o seguinte a respeito da Nova Jerusalém, da nossa pátria celestial que vai descer dessa terra gloriosa para nós sermos liderados, guiados e reinados por Jesus. Diz que no meio da praça da cidade santa, da Nova Jerusalém, de um lado ao outro lado do rio, esta árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são a cura dos povos. Aleluia! Veja que a árvore é o princípio e o fim. Jesus, lá em Lucas capítulo 6, do verso 43 ao 45, ele declara o seguinte, Lucas 6, 43 ao 45: não há árvore boa que dê fruto ruim, mau fruto, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas de espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do seu coração, e a pessoa má tira o do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio do coração. Em outras palavras, Jesus está afirmando que a forma como nós pensamos, a forma como nós falamos, a maneira com a qual nós agimos e nos relacionamos com as outras pessoas no nosso dia a dia é exatamente aquilo que está dentro de nós, ou seja, dentro do nosso coração, dentro da nossa natureza. Qual é a sua natureza? A má, a pecaminosa, a do velho homem? Ou você tem a natureza de Cristo, o regenerado, do Filho? O primeiro fruto do Espírito Santo é o... Vou repetir. O primeiro fruto do Espírito Santo é o... Fala com voz de guerreiro. É o amor. Alguns poucos plagiaram esse slogan, essa frase maravilhosa, porque são tão espertos, mas pode ter certeza que o amor venceu, porque na cruz do Calvário Jesus venceu. O primeiro fruto do Espírito é o amor, e é claro que não poderia ser diferente, já que o maior atributo do nosso Pai de amor, do nosso Deus de amor, revelado a nós homens, é que Deus é amor. O amor é a essência de Deus, já diria o poeta. O amor é a base da vida, o amor é a origem, é a forma pela qual os filhos de Deus vão reinar nessa terra ao lado de Jesus. Não só nesta vida, mas também de eternidade em eternidade. Mas que amor é esse, Dudu? A Bíblia, assim como a filosofia, traz uma espécie de categorização do que é o amor. Da forma que nós compreendemos o amor. Isso é muito importante, querido, porque se você não tiver muito claro aí na tua mente, no teu raciocínio, que o amor fruto do Espírito Santo é algo diferente, e que isso vai fazer da sua vida um manancial de vida na vida de outros, você vai viver uma vida cristã rasa, medíocre, débil. E não foi para isso que o Senhor te chamou. O Senhor Jesus declarou que aqueles que me seguirem, esses farão os mesmos sinais que eu faço e sinais ainda maiores. E é isso que você deve buscar para a tua vida. Existem 3 categorias de amor que podem ser expressadas e vividas por qualquer ser humano, independentemente se ele é crente, se ele é ateu, se ele é corintiano, se ele é palmeirense, se ele é brasileiro, se ele é chinês. 3 categorias que qualquer ser humano pode experimentar num certo nível e pode expressar nos seus relacionamentos. O primeiro deles é chamado de storge, a afeição. O storge, ele é o mais simples e mais amplamente difuso dos amores que nós experimentamos nas nossas vidas, principalmente na vida adulta. É aquele pelo qual a nossa experiência parece diferir um pouco dos animais, é o que nos separa um pouco, né?
A afeição, ela vem já desde de quando a criança é apenas um feto dentro da barriga, e ela vai ouvindo a voz do pai, ela vai ouvindo a voz da mãe, ela vai ouvindo as canções de Niná para que ela se acalme dentro do útero, e depois quando ela nasce, a primeira coisa que quando aquele bebezão nasce, o que a enfermeira faz? Ela traz, coloca no braço da mãe, para que a mãe possa dar o seu leite. E ali já se cria aquele amor escorge, aquela afeição. É uma afeição natural que nós temos pelos pais, pelos filhos, pelos irmãos. É uma mãe cuidando de um bebê, como uma gatinha cuida da sua ninhã. O filho tem um amor necessidade. Por isso que ele chora, que ele grita, que ele esperneia, porque ele quer se sentir seguro. Seguro e sobre os braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. É o que a gente precisa, é o que a gente quer. Por isso que o bebê grita, ele esperneia, ele chora. Por isso que a pessoa que está sem Deus, ela sente aquele vazio, ela sente a necessidade de afeição. E a mãe, ela possui um amor dádiva, que se mistura com o seu próprio amor necessidade, pois a necessidade da mãe é doar amor. Ela necessita. Então, o primeiro amor é o amor escorte, afeição. O segundo amor é muito gostoso. É o amor filia. É o amor da amizade. Quantos de vocês lembram agora, nesse exato momento, feche seus olhos aí, de amigos queridos que você teve na sua infância, que você não tem mais contato com eles? Solta o nome do cara aí da vida. Pândula. Anselmo. Quantos amigos queridos da nossa infância que passaram e já foram embora, e quantos nós ainda não temos, né? Então, a história de Davi e Jonatas, que houve uma aliança, o coração deles se ligaram um ao outro, e é esse amor filéus, de amizade, né? Muitas vezes esse amor tem uma importância diminuída, mas esse amor é um amor que esteve entre Jesus e os seus discípulos também. A amizade deles foi construída no dia a dia, no par e passo, no dormir, no acordar. Por isso que você precisa de relacionamentos saudáveis. Por isso que você precisa de amizades de pessoas que amam mais a Deus do que você, para motivar você, para impulsionar você, para estar lá na sua casa, para comer um churrasco lá de quarta-feira. Quem são os seus verdadeiros amigos? Que amizade você tem cultivado nesses dias? O terceiro tipo de amor, categoria que qualquer um de nós, qualquer pessoa pode viver, falamos do storge, falamos do filéus, é o amor romântico, do deus grego Eros. É o amor da atração física, de um homem por uma mulher. Criou Deus homem e mulher. A mulher foi criada para o homem e o homem para a sua esposa. É aquele amor que trata de carícias, de sedução, de conquista. É o amor dos amantes. Você que está caminhando aí do lado, dá uma puxada nela aí. É aquela paixão que queima por dentro. Lembra quando você conheceu seu marido? Em cima daquela moto gigante, hein? Cara, lembra quando você conheceu a mina? Você lembra a roupa que ela estava? Lembra como foi aquela troca de horários? Lembra daqueles primeiros meses de namoro? Lembra daquela paixão que ardia dentro de você nos primeiros meses de namoro? Quando você queria ficar o tempo todo perto dela? Quando ela queria ficar o tempo todo perto de você, né? Os mais recentes, que já eram da era do telefone, do BIB, ficava o dia inteiro. Eu lembro do Rafael, ficava o dia inteiro do lado da Roberta. Chegava em casa, tinha que ligar: oi amor, só para saber se está tudo bem. Trabalhou junto um ano, trabalhava 12 horas junto, todo dia.
mas chegava em casa e está ligado. Então esse é o amor eros, da paixão. Aquele primeiro amor também, quando nós nos entregamos para Jesus, quando nós entregamos a paixão de amar e servir Jesus, nós também nos sentimos impulsionados. O cara está na igreja todo dia, tem culto de manhã ele está, tem culto à noite ele está, tem reunião de oração de terça ele está, tem reunião das mulheres intercessoras ele está, tem que lavar a igreja ele lava. Mas depois o cara vai ficando sem graça, né? Será que acontece com nós? Mas não dá para viver nessa intensidade de paixão. Não tem como. Nós vamos entendendo que as coisas vão ganhando equilíbrio. E o equilíbrio é maravilhoso. Mas esses 3 tipos de categoria de amor, elas são inerentes a qualquer ser humano, qualquer um pode vivenciar. Todas essas categorias são boas e devem ser partes da nossa vida. Todos nós aqui adultos já passamos por essas experiências de amor ao longo da nossa existência. Porém, elas não conseguiram e não conseguem suprir o vazio que existe dentro do ser humano. O vazio que existe dentro de nós. O único amor que pode nos completar e nos preencher por inteiro é o amor de Jesus Cristo Nazareno, que veio a essa terra, que despiu da sua glória, que se fez forma de homem, que foi obediente ao Pai até a sua morte de cruz, e que verteu seu sangue na cruz do Calvário por mim, por você. Aleluia. É só esse amor que pode preencher você por inteiro. Este é o amor ágape. Existem vários textos emblemáticos na Bíblia que trazem esse amor. Talvez o mais conhecido dele seja aquele de 1 Coríntios 13, que os casais tanto gostam. O amor que tudo suporta, o amor que tudo espera, o amor que tudo crê. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e do homem, se não tivesse amor, de nada valeria. Um outro texto muito marcante, o principal texto da Bíblia, João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não vê, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor ágape. Olha que amor maravilhoso, é o amor que está sempre disposto a dar. E aquela emblemática declaração do apóstolo do amor, João, lá em sua carta, primeira carta no capítulo 4, versos 7 e 8, quando ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É desse amor que nós estamos falando. É do amor ágape. Todos esses textos são sublimes, mas o que mais define, na minha opinião pessoal, aquilo que é o primeiro fruto do Espírito Santo, esse está na declaração de Jesus. Lá em João, vai estar na tela, mas você pode abrir a sua Bíblia, capítulo 15. João capítulo 15, verso 9 a 11. Se você for ler o texto completo, você vai ver de novo a figura do pai como agricultor. Dos 15 de João, a partir do verso 9, Jesus faz uma declaração que é a própria definição do primeiro fruto do Espírito Santo que precisa estar na sua vida todos os dias. Ele diz assim: como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. É para você permanecer no amor eros. É para você permanecer no amor filéus. É para você permanecer no amor escorge.
Todos esses podem fazer parte da sua vida, mas é para você permanecer no amor ágape. Como o Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Como é possível você viver em alegria plena e completa em meio às suas perdas, em meio às suas dores, em meio às suas angústias, em meio às suas adversidades, quando o fruto do Espírito Santo chamado amor, esse habita e é expressado em você? O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. A marca principal da igreja do Galileu é o amor. Repete isso para a pessoa do seu lado. A marca principal dessa igreja é o amor. É esse amor que eu acabei de ler em todos esses textos. É esse amor que Jesus está dizendo aqui. É amar aquele que está do seu lado. É servir aquele que está do seu lado. É lavar os pés da pessoa que está dentro dessa igreja, das que não estão aqui no culto de hoje. Amor é você se importar, é você se interessar. Amor é você sentir a dor do outro dentro do seu coração. Amor é você abrir mão das suas prioridades para dar prioridade para alguém. Cristianismo só é vivido nessa amplitude. Reunião de igreja, reunião de convertidos, reunião de cristãos, de religiosos, de evangélicos, que tem fim em si próprio, em só cantar bons louvores e terem saídas para se comer ou qualquer coisa do tipo, não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é aquela que ama, é aquela que serve, é aquela que lava os pés, é aquela que se importa. Se você está plantado nesta igreja, essa deve ser a marca número 1 da sua vida. Essa deve ser a marca número 1 da sua postura aqui com seus irmãos. Essa deve ser a marca número 1 da sua trajetória, o seu objetivo de vida: amar e servir as pessoas. Olha o que Jesus diz: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a vida pelos próprios amigos. Deixa eu desmistificar uma coisa aqui. Quem é teu melhor amigo? Pergunta simples: quem é teu melhor amigo? Jesus diz que vale a pena dar a vida pelos amigos. Você tem dado a sua vida por Jesus? Você tem dado a tua saúde, os teus recursos, a tua inteligência, os teus dons, os teus talentos? Eles têm sido sacrificados por teu melhor amigo? Porque Jesus deu a vida dele pelos amigos. E aqui dentro dessa igreja, o Espírito que está aqui é aquele que dá a vida pelos amigos. A vida pelos amigos não é morrer numa cruz. Jesus já fez isso por nós. É às vezes o simples fato de você dizer: vem aqui na minha casa comer um lanche de carne moída comigo. É você dar uma ligação, fazer uma ligação e por uma musiquinha aí, ó. Fazer uma ligação e dizer que como é que está a sua agenda hoje? Está tudo bem? Como é que estão as coisas por aí?
O que eu posso fazer por você? O que eu posso te ajudar? O que eu posso ser útil a você? É uma ligação para dizer, ó, você é muito importante para mim. Eu preciso de você aqui do meu lado. Sem você não dá para caminhar. É o amor que lá nos pés.